É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, vejam esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no portal Escola Dominical. Se tiverem alguma dúvida durante a semana, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Ouçam a leitura diária em áudio, a cada dia um comentário da leitura diária que está no portal Escola Dominical. Acessem os links que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, de outras videoaulas e de outros textos de apoio da lição da Escola Bíblica Dominical. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão também é convidado a assistir a aula ao vivo, diretamente no estúdio dos professores e amigos do portal Escola Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. O irmão pode acessar pelo portal Escola Dominical, pelo nosso canal no YouTube e pelo nosso canal no Livestream, livestream.com/portalebd e youtube.com/portalebd. Mas tudo isso é apenas a preparação para que o irmão possa ir à Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, como nos diz o pastor Antônio Gilberto. Neste terceiro trimestre de 2015, estamos estudando o tema A Igreja e o seu Testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. Estamos estudando as 3 cartas pastorais do apóstolo Paulo, a primeira e a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje, terminando o terceiro bloco do nosso trimestre, vamos terminar o estudo da segunda carta de Paulo a Timóteo, a lição de número 10, o líder diante da chegada da morte. Hoje estaremos estudando o quarto e último capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo, também as últimas linhas escritas pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que foi usado por Deus neste ministério epistolar, desde quando, impedido de ir a Tessalônica, o Espírito Santo o inspira a escrever a sua primeira carta, que foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, agora em Roma, prestes a ser condenado à morte pelo imperador Nero, Paulo escreve esta carta a Timóteo, pedindo que Timóteo viesse vê-lo, pois o Espírito Santo já revelara ao apóstolo Paulo que ele seria martirizado. E este quarto e último capítulo desta carta mostra todo o sentimento de Paulo com respeito à proximidade da sua morte. Paulo nos ensina como encarar a morte, como enfrentar a morte. O capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo inicia-se ainda dentro da perícope. O que é perícope? Perícope é um trecho de um texto que tem sentido completo. E Paulo exorta Timóteo a perseverar na sã doutrina e a pregar a todo tempo. Esta perícope, que é a última exortação de Paulo a Timóteo, começa lá no capítulo 3, versículo 10, e nós estudamos a primeira parte desta perícope na lição passada, quando Paulo exorta Timóteo a perseverar na sã doutrina. Mas depois de falar da importância das Escrituras Sagradas, que são proveitosas para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça,
Paulo, diante desta importância da palavra de Deus, traz a Timóteo a seguinte observação: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Irmãos, Paulo mostra aqui a importância capital de que o obreiro cumpra o ministério da palavra. Paulo acabara de dizer a Timóteo da importância das Escrituras Sagradas para a sua própria vida espiritual. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é apta, ela é proveitosa, ela traz um proveito, ela ensina, ela redarguia, ou seja, faz com que o meu espírito, o ensino seja memorizado, seja repetido. Ela corrige, e nós vimos na aula passada que Deus só corrige aquele a quem ama, só corrige aquele quem é filho. E ela nos instrui em justiça. Ela nos mantém separados do pecado, e assim nós conseguimos chegar até o céu. Foi por isso que Jesus, na sua oração sacerdotal, pediu ao Pai que fôssemos santificados na verdade. E a palavra de Deus é a verdade, diz o próprio Jesus, lá em João 17:17. Paulo diz, a palavra é tão importante, a palavra é tão fundamental para a sobrevivência espiritual do salvo aqui na terra, que Paulo diz a Timóteo: você deve pregá-la, proclamá-la a tempo e fora de tempo. E ao dizer isto, Paulo mostra a grande importância da palavra, porque ele faz uma afirmação solene, ele faz um juramento. Ele diz assim: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Paulo traz uma grande formalidade, uma grande solenidade, uma afirmação solene, um juramento para mostrar a Timóteo que o ministro de Jesus Cristo, quando ele assume a chamada que recebeu de Deus, quando ele entra em exercício no ministério, ele tem um compromisso, que é o de pregar a palavra de Deus. E por que Paulo faz um juramento? Para demonstrar o caráter solene. Um juramento, ele é uma afirmação solene. É uma afirmação que se faz diante de Deus. Um compromisso que se assume diante de Deus. E Paulo diz que o ministro de Jesus Cristo, ele assume um compromisso diante de Deus de pregar sempre a palavra de Deus. Quando nós temos aí as colações de grau, quando as pessoas entram no exercício de uma profissão, elas também fazem um juramento. O advogado faz um juramento quando ele entra em exercício da advocacia, numa solenidade na ordem dos advogados. O médico faz um juramento na sua colação de grau. Qualquer profissional, na sua colação de grau, ele faz um juramento. E esse juramento tem um valor muito importante. Ele, em primeiro lugar, é um compromisso público que é assumido. Em segundo lugar, é uma declaração de que a pessoa tem consciência dos deveres que terá no exercício daquela profissão. Por causa deste juramento, quando a pessoa não cumpre os seus deveres, ela pode ser processada pela entidade de classe, pela associação profissional, e ela pode ser condenada, ela pode ser suspensa e até proibida de exercer aquela profissão,
E ela não pode alegar ignorância por causa do juramento. O juramento foi uma declaração pública de que ela tinha conhecimento das suas responsabilidades e dos seus deveres no exercício daquela função, daquela profissão. E é o que acontece aqui. Paulo diz, olha, você está diante de Deus, Timóteo. Você foi chamado para o ministério. Foram impostas as mãos sobre você pelo presbitério e por mim. Você foi chamado por Deus, como profecias anunciaram que você tinha uma chamada divina. E a sua chamada para o ministério tem como primeiro compromisso a pregação da palavra a todo tempo. E se você não pregar a palavra, você estará descumprindo o primeiro compromisso. E você não deve esquecer uma coisa fundamental, Paulo. Timóteo, você não deve esquecer algo fundamental. O que você não pode esquecer, Timóteo? É que esse compromisso você assumiu diante de Deus. E você há de prestar contas diante de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Se você não cumprir o seu compromisso, Timóteo, você estará diante do Senhor Jesus, lá no juízo do trono branco, porque você foi infiel. E os infiéis serão julgados no juízo do trono branco, que está lá em Apocalipse, no capítulo 20, o chamado juízo final. Você terá que prestar contas da sua falta, do seu pecado, da sua infidelidade. Mas ainda que você seja fiel, Timóteo, você tenha pregado a palavra, é preciso que você seja analisada qual foi a motivação da pregação da sua palavra. Porque, como diz Paulo lá aos Filipenses, no capítulo 1 e no versículo 15, Paulo diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Há pessoas que pregam a palavra, mas por motivação errada. E embora elas possam ser salvas, se arrependerem dos seus pecados, elas terão também de prestar contas ao Senhor Jesus sobre como pregaram a palavra de Deus. Não no juízo do trono branco, mas no tribunal de Cristo, que será instaurado logo após o arrebatamento da igreja. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Está lá em Romanos, no capítulo 14, versículo 10. Mas tu porque julgas teu irmão? Ou tu também porque desprezas teu irmão? Porque todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E este tribunal de Cristo, de que Paulo também fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E Paulo ainda em 1 Coríntios capítulo 3, ele descreve como será este julgamento. Ele diz assim, capítulo 3, versículo 13. Versículo 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão.
Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então, o compromisso primeiro do ministro de Jesus Cristo é pregar a palavra de Deus. Se não pregar, se for infiel, terá que prestar contas diante do Senhor no juízo do trono branco. E certamente estas pessoas terão um juízo maior do que os próprios ímpios, porque foram chamados por Deus para o ministério e não o cumpriram, deixaram de pregar a palavra. Mas aqueles que forem fiéis, mas tiverem motivação errada, equivocada, se não forem diligentes na pregação do Evangelho, elas no tribunal de Cristo, porque elas estarão salvas, mas no tribunal de Cristo não receberão galardão, porque foram negligentes no primeiro compromisso que deve ter o ministro de Jesus Cristo. Quando alguém é chamado ao ministério, a sua primeira preocupação deve ser o ministério da palavra. Assim diziam os apóstolos, assim aprenderam os apóstolos com Jesus. Lá em Atos, no capítulo 6, está escrito: e os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. E no versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos colocavam em primeiro lugar o ministério da palavra, porque assim como Paulo, eles tinham consciência que esse é o primeiro compromisso que o ministro assume diante de Deus e que terá de prestar contas ao Senhor Jesus. Agora, o ministro que cumprir o ministério da palavra, que for fiel a este compromisso primeiro, que é de pregar a palavra de Deus a todo tempo, ele receberá o galardão. E que galardão será esse? O apóstolo Pedro nos diz qual é esse galardão. Lá no capítulo 5, no versículo 4 da sua primeira carta. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. É a coroa de glória que está reservada a todos quantos, chamados pelo Senhor, forem fiéis e diligentes na pregação da palavra. Mas é coisa seríssima isso. E é muito triste vermos obreiros hoje envolvidos em assuntos administrativos, em assuntos terrenos, que ocupam todo o seu dia com construção, com despesas, com arrecadação, com política partidária, com participação nas colunas sociais. Tratam de tudo e deixam de lado a palavra de Deus. Cuidado, você corre o risco de sofrer uma pena terrível no juízo final, perdendo a salvação e ainda recebendo uma pena maior por causa da sua infidelidade ao chamado de Deus. Ou, mesmo que pregue, mas o faça negligentemente, perder a coroa de glória no tribunal de Cristo. Paulo deixa bem claro: se a Escritura é fundamental para a vida espiritual de alguém, o ministro deve pregá-la a tempo e fora de tempo. Este fora de tempo, irmãos, não pode ser interpretado como algumas pessoas dizem hoje. Há pessoas que, na hora do serviço, na hora do expediente, no seu trabalho, ao invés de trabalharem, ficam pregando a palavra de Deus para o colega de trabalho. Deixam de fazer o seu serviço para pregar. Ou vão pregar em horários e locais inadequados, inapropriados. E dizem: não, Paulo mandou pregar a tempo e a fora de tempo. Irmãos, não é isto que o texto está dizendo.
Pregar a tempo e fora de tempo é pregar sempre. E este fora de tempo diz respeito ao auditório. É o auditório que não quer ouvir. É o auditório que resiste à palavra de Deus. Mas mesmo assim, o ministro de Jesus Cristo, numa igreja local, onde há membros que não querem ouvir a palavra, onde há pessoas que resistem à palavra, ele deve pregar a palavra. E isto nós vemos pelo contexto. Porque Paulo, lá em 2 Timóteo 4 e 3, após esta exortação que ele dá a Timóteo, ele diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Paulo diz que chegaria o tempo, é o tempo final da dispensação da graça, onde as pessoas que se dizem cristãs, que se dizem servas do Senhor, não suportarão a doutrina, não quererão ouvir a palavra de Deus. E este tempo, irmãos, já chegou, é o nosso tempo. Paulo dizia, virá tempo, mas este tempo já chegou. E hoje, lamentavelmente, nós vemos isso nas igrejas locais. Em muitas igrejas locais, as reuniões hoje em dia, elas têm dança, teatro, jogral, louvor, 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 repetir, mas não tem palavra de Deus. Porque as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Porque as pessoas não suportam a doutrina. E quando se dá um diminuto tempo para a palavra, muitos dos que vão expô-la não expõem a palavra de Deus. Ficam, desculpa a expressão, enchendo linguiça, dizendo, tira para o teu irmão, fala para o teu irmão, levanta a mão, repete comigo, imitando língua estranha. E palavra de Deus que é bom não prega. E o que fala ainda fala distorcido e como mensagem de autoajuda. Esse é o tempo que nós vivemos. E as multidões vão atrás desses falsos pregadores, destes louvorzões, destas reuniões macabras, onde a palavra de Deus é desprezada. Porque são pessoas que querem ouvir o que querem, não o que Deus quer falar. É a turma do me engana que eu gosto. E aí estão aí as multidões nestes congressos, nestes eventos, onde não se fala a palavra de Deus, não se fala de Cristo, nem de Cristo crucificado, só se fala clichês de autoajuda, só se fala de prosperidade material, só se tem louvorzão, balada gospel e tantas outras abominações. Mas o ministro de Jesus Cristo, mesmo com um povo que não quer ouvir a palavra de Deus, ele deve pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Como disse o Senhor ao profeta Ezequiel, no capítulo 2 do livro do profeta Ezequiel, Deus chamando o profeta, ele diz o seguinte: e eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E no versículo 7, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros
e ais. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai, fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. E disse-me: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz-lhes as minhas palavras. Li até o versículo 4 no capítulo 3 de Ezequiel. Assim como Deus fez com o profeta Ezequiel, Paulo diz, ele faz agora para os ministros de Jesus Cristo. Vocês devem comer a palavra e falar as minhas palavras para o povo, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Por isso, meu amigo obreiro, meu irmão que está no ministério, não se preocupe com a cara feia dos irmãos, da membresia, mas dê a maior parte do tempo dos cultos para a palavra. Coloque homens de Deus para pregar a genuína palavra de Deus. Diminua o tempo do louvor, diminui o tempo de jogral, diminui o tempo de teatro. E não põe a dança, porque teatro e dança não é coisa de culto, não é elemento de culto. E pregue a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Porque quem não prega a palavra de Deus está contribuindo para que a membresia se desvie da verdade, dando ouvidos a fábulas. É o que diz Paulo aqui. Quem não suporta essa doutrina, quem não sofre essa doutrina, se desvia da verdade, dando ouvidos a fábulas. E nós temos visto hoje, lamentavelmente, na esmagadora maioria das nossas igrejas locais. É hora de acordarmos, e Paulo, exortando a Timóteo, ele faz esta última exortação a Timóteo, que é a mais importante. E depois que ele faz esta exortação, ele diz: olha, você tem que pregar a palavra. E eu sei que por pregar a palavra, você vai sofrer as aflições, mas cumpre o teu ministério. Diz Paulo, quando você prega a palavra, você cumpre o ministério. Seja sóbrio, não se deixe embriagar pela popularidade, pela simpatia, por fazer o gosto dos homens que não querem suportar essa doutrina. Não se deixe embriagar pela arrecadação financeira abundante, porque as multidões vão acorrer onde não há palavra de Deus, e vai se ganhar muito dinheiro, e se está ganhando muito dinheiro com estas falsificações da palavra, com estes movimentos espúrios. Não se embriague com o dinheiro, com o poder, com a popularidade, com a simpatia, não. Sofre as aflições. Faz a obra do evangelista, prega o evangelho, prega a palavra, cumpre o seu ministério. É isso que Paulo fala a Timóteo. É isso que ele diz. Mas tem outra coisa. Além de pregar a palavra, Timóteo deveria pregar com longanimidade e doutrina. O que é pregar com longanimidade? É pregar com paciência, de modo manso e pacífico, suportando os contradizentes, não sendo ríspido, suportando as afrontas, tendo amor aos ouvintes e pregando de maneira que eles possam se converter. Não se deve apacentar o povo, não. Se deve pregar com mansidão, com paciência, com cuidado, para que a palavra
gere a fé no ouvinte e ele possa se arrepender dos seus pecados e alcançar a salvação. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E ouvir pela palavra de Deus exige que o pregador o faça com longanimidade, sem ira, sem humilhação, sem desabafo. O compromisso não é só com o que será pregado, que é a sã doutrina, que é a palavra de Deus, mas como será pregado. E é pregado com longanimidade de um lado, e é pregado com doutrina do outro. Ele diz com longanimidade e doutrina. O que é ensinar com doutrina? William Hendricks, ele diz assim: ensinar com doutrina é ensinar com disposição para ensinar. O ministro de Jesus Cristo, ele deve expor a palavra, querendo que o povo aprenda a palavra, sendo didático, sendo compreensível. É por isso que não pode o pregador querer demonstrar conhecimento e erudição pregando a palavra de maneira que o ouvinte não entenda. Hoje existem muitos eruditos, muitos doutores que estão pregando de uma maneira tão elevada que o povo não entende, citando a toda hora grego e hebraico, e o povo não entende. Você tem que ter disposição para ensinar, pregar com doutrina, e para isso você deve conhecer a palavra. Ninguém pode ter disposição para ensinar se antes não aprendeu. O pregador, ele precisa ser um estudioso das Escrituras. Ele precisa pregar com conhecimento de causa. E o conhecimento não só teórico, mas o conhecimento prático. Não se esqueça que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Quando nós formos pregar uma mensagem, essa mensagem já tem que ter falado conosco e voltar a falar conosco quando nós a transmitirmos ao auditório. A palavra de Deus tem de ser pregada durante todo o tempo de Paulo e pregada com longanimidade e doutrina. Mas, por que Paulo está tão preocupado e de forma solene ele diz a Timóteo que ele deve cumprir o seu ministério pregando a palavra? E aí ele revela a Timóteo por que está escrevendo esta carta e por que está tão preocupado que Timóteo cumprisse o seu ministério. É porque o Espírito Santo revela a Paulo que ele haveria de morrer. É o que ele diz no capítulo 3, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Ao contrário da primeira prisão, quando Paulo recebeu a revelação do Espírito Santo, que seria liberto e que iria para Filipos, aqui Paulo diz: desta prisão não saio, eu serei morto por causa do Evangelho. E ele chama a sua morte de aspersão de sacrifício. O que é aspersão de sacrifício? Nos sacrifícios na antiga aliança havia sempre um encerramento do sacrifício, principalmente no sacrifício pacífico, na oferta de paz. Havia ali o derramamento de uma porção de azeite ou de vinho no final daquela oferta pacífica. E Paulo diz que o seu sangue era o término
daquela vida que ele tinha oferecido a Deus. Na verdade, ele não mais vivia. Era Cristo que vivia nele. E ele dizia que a vida que ele vivia na carne, ele vivia na fé do Filho de Deus. Ele tinha entregado a sua vida para Jesus. E a sua vida era um sacrifício a Cristo. Em Romanos, capítulo 12, ele diz, olha, que oferecemos sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E como nós cultuamos a Deus a todo momento, adoramos a Deus a todo momento, em espírito e em verdade, nós somos um sacrifício a Deus. Nós somos a oferta a Deus. E Paulo diz, e esta oferta vai terminar com a libação, não do azeite ou do vinho, mas com o derramamento do meu próprio sangue. Eu vou terminar a minha vida morrendo por causa do Evangelho. Lá em Levítico capítulo 7, diz assim, com relação ao sacrifício pacífico. Com os bolos oferecerá Paulo levedado como sua oferta, com o sacrifício de louvores da sua oferta pacífica. E toda oferta oferecerá um deles por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. O final deste sacrifício era sempre com uma aspersão. E é isto que Paulo está dizendo. Meu sangue será derramado por causa do Evangelho. É o final, é o término desta vida que eu me ofereci integralmente ao Senhor Jesus. E Paulo, quando ele diz que vai morrer, ele não diz com medo, porque Paulo não tinha medo da morte. E não era lá na prisão que ele perdeu o medo da morte. Ele já não tinha medo da morte antes mesmo da primeira prisão. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 24, quando Paulo está indo para Jerusalém, onde ele foi preso pela primeira vez. E de Jerusalém foi mandado a Cesareia, de Cesareia a Roma, onde ele foi absolvido. Quando ele ia de cidade em cidade, e o Espírito Santo revelava, através de palavra profética, que ele seria preso, que ele padeceria as tribulações. Olha o que ele diz em Mileto para os anciãos de Éfeso. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo não tinha medo da morte, porque ele entendia o sentido da sua vida. Ele tinha sido chamado para pregar o Evangelho. E por isso a sua vida tinha um sentido. Tinha uma razão de ser. E ele diz aqui, cumprir com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A vida de Paulo tinha um sentido. O sentido da vida de Paulo era cumprir o ministério que Deus lhe tinha dado. Era pregar o Evangelho. Era dar testemunho de Jesus. Foi para isso que ele foi chamado. E o ministro de Jesus Cristo tem que ter esta noção. Ele tem que ter esta noção. Que é a noção de que ele será, sim, morto, se necessário for. Porque o objetivo do ministro de Jesus Cristo, ele foi chamado, e a partir de agora o seu objetivo é pregar o Evangelho, é cumprir o seu ministério.
enquanto ele tiver algo para fazer aqui na terra, ele estará vivo. A partir do momento que o Senhor deixou que não tiver mais cumpriu aqui a obra que ele tinha feito, o Senhor o recolherá. Ele não tem que ter medo da morte. Ele sabe que o sentido da sua vida é cumprir a missão que Deus lhe confiou. E Paulo, ao ter esse sentimento, ele estava imitando a Cristo Jesus. Jesus diz lá para os discípulos, logo depois do diálogo com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus deixou bem claro qual é a razão de ser dele aqui na terra, a razão de viver dele: fazer a vontade de Deus e realizar a obra determinada. Na sua oração sacerdotal, Jesus repete isso. Ele diz lá em João 17:4: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. É por isso que Jesus brada na cruz: está consumado. Porque a razão de viver de Jesus aqui na terra era fazer a vontade de Deus, cumprir o ministério que o Pai lhe tinha dado. E da mesma maneira, a razão de viver nossa aqui é cumprir o ministério que o Senhor nos deu. Quando não houver mais o que fazer, o Senhor nos recolherá. E é por isso que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Enquanto estamos nesta vida, o nosso propósito deve ser cumprir e realizar a vontade de Deus, o ministério que o Senhor nos deu, servi-lo aqui, naquilo que Ele nos chamou. E todo crente tem algo. Não se esqueça que na parábola dos talentos, o que menos recebeu 1 talento. Pelo menos uma coisa o Senhor nos mandou a fazer. Um dom Ele nos deu. E nós devemos servi-lo, cumprir o ministério, cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. Pelo menos uma coisa, irmão, você tem que fazer. Porque pelo menos uma coisa o Senhor te deu para fazer. E quando você não tiver mais o que fazer aqui, aí sim você será levado para a eternidade. Porque a sua passagem aqui nesta vida é temporária. A vida terrena é passageira. Nós somos peregrinos. E almejamos a nossa pátria celestial. E estamos aqui enquanto tivermos algo a fazer para o Senhor. Hoje existe um jargão por aí que diz assim: eu não morrerei enquanto não se cumprirem as promessas de Deus na minha vida. Isso está errado. Mas eu não morrerei enquanto eu tiver que fazer algo para Cristo aqui nesta vida. Como dizia o saudoso pastor Severino Pedro da Silva: você é imortal enquanto não tiver cumprido o seu ministério. Enquanto não tiver cumprido aquilo que o Senhor te colocou para fazer. Logicamente, se você for fiel e fizer aquilo. Agora, se você se recusar a fazer o que o Senhor terá dito, você não vai viver mais por causa disso, não. Você será infiel e terá a perda da sua salvação. No nosso esboço, nós dissemos que há 3 atitudes que nós devemos ter diante da morte. Nós aprendemos com Paulo 3 atitudes que nós devemos ter diante da morte. A primeira atitude é a atitude de resignação. A morte física é uma realidade. Como dizia minha saudosa mãe, ninguém fica aqui para a semente. Alguns não morrerão,
porque estarão vivos no dia do arrebatamento da igreja. Mas a ordem natural das coisas é que nós morramos. Como diz o escritor aos Hebreus, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Haverá aqueles que não morrerão, como Enoque não morreu, como Elias não morreu, e como aqueles que estiverem vivos e fiéis no arrebatamento da igreja não morrerão, mas serão transformados. Mas isso é uma exceção, e nós não podemos raciocinar pela exceção. Por isso, nós devemos assumir a realidade da morte e a grande probabilidade de que nós morreremos. Ninguém deseja a morte e ninguém aceita a morte, porque a morte não foi feita para o homem. O homem não foi criado para morrer. E por isso não estou dizendo para você aceitar a morte, para você desejar a morte, porque a morte não foi feita para o homem. Veio como uma consequência do pecado. E por isso a natureza humana não aceita a morte. E o exemplo maior disso é lá no Jardim do Getsemane, quando Jesus ora em angústia extrema, pedindo ao Pai para que não morresse, porque a natureza humana não aceita a morte. Mas ele disse, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Então a morte ninguém aceita, a morte ninguém deseja, mas é uma realidade e nós temos de enfrentá-la. Por isso, em primeiro lugar, irmãos, nós temos que ter esta atitude de resignação. Paulo, ele mostrou esta atitude. Ele, sabendo que ia morrer, ele toma providências em razão da sua morte. E nós, irmãos, devemos ser cuidadosos e zelosos com isto. A morte é uma grande probabilidade na vida do crente. Na vida do ímpio é uma certeza, mas na vida do crente é uma grande probabilidade. Por isso nós devemos preparar as coisas. Há muita gente que é ignorante e que, por exemplo, critica que um crente faça um seguro de vida. Faça um seguro de vida, porque você tem uma grande probabilidade de morrer. E quando você morrer, você tem que tomar todas as medidas para que os seus entes queridos, os seus familiares, não tenham que padecer dificuldades na vida terrena por causa da sua falta de cuidado. Então tome providências junto aos seus familiares, seus entes queridos, para que quando você vier a faltar, eles não passem por dificuldades em razão do seu descuido e da sua negligência. Então aí um seguro de vida, dar notícia ao seu cônjuge, aos seus filhos, de documentos, dos negócios que você tem, das suas contas bancárias. Tudo isso é importante. Você que dirige uma igreja, sempre pense na sucessão. Se você vier a faltar, e só você sabe das coisas da igreja, como a igreja padecerá, porque seus auxiliares não estão por dentro daquilo que está passando na igreja. Você deve notificar a todos os seus auxiliares, a diretoria da igreja local, todas as coisas que estão acontecendo, todas as pendências, porque se você vier a faltar, eles não sofrerão pela sua imprudência, pela sua negligência. A morte é uma grande probabilidade, por isso nós devemos estar preparados para ela espiritualmente, em santidade, em comunhão, mas também nós devemos nos preocupar com aquilo que vai acontecer com aquelas pessoas do nosso convívio depois que nós viermos a faltar. Então esta é uma atitude de resignação. Paulo fez isso. Paulo sabia que ia morrer. Então ele disse para Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Eu quero ver você ainda, eu quero abraçar você, eu quero ainda ter um contato com você. Você é meu filho amado na fé, você gosta de mim, eu sou seu pai espiritual. Vamos desfrutar ainda de um convívio, porque eu vou morrer. Paulo diz assim, só Lucas está comigo, toma Marcos e traz-o contigo, porque ele é muito útil para o ministério
sozinho não, traz o Marcos. Eu lá no começo do meu ministério, eu fiz mau juízo de Marcos. Eu briguei com Barnabé por causa de Marcos. Eu achei que Marcos fosse um covarde. Mas agora eu reconheço o valor de Marcos para o meu ministério. Tragam, eu quero abraçá-lo. Eu quero dizer para ele que eu não estava certo quando eu não o deixei ir na minha segunda viagem missionária. Eu estou arrependido. Eu quero que Marcos entenda que ele é muito útil no ministério. Eu vou morrer e eu preciso reparar os meus erros. E aqui um parêntese. Muitas vezes nós vemos por que muitos obreiros demoram tanto para morrer, sofrem tanto. É o Senhor dando tempo para que eles possam reparar os erros que cometerem e alcançarem a salvação. Paulo está resignado. Ele não está murmurando, ele não está pedindo para Timóteo: ore por mim, eu quero viver mais um pouco, eu não aceito morrer, eu tenho tanto para fazer para Jesus. Não, Jesus já disse: o que você tinha para fazer, Paulo, você já fez. Agora eu vou te recolher. Então Paulo está tomando providências. Porque ele sabia que a sua vida era uma vida para fazer a vontade de Deus. Mas prosseguindo na resignação de Paulo, no versículo 13: quando vieres, traze a capa que deixei em Troas, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Olha que interessante, irmãos. Paulo sabia que ia morrer. Paulo sabia que o seu ministério havia terminado. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas Paulo, ele diz: olha, vai fazer frio, está chegando o inverno. E quando eu fui preso, não tive tempo lá na casa de Carpo, em Troade, de pegar a minha capa. Traz a minha capa, por favor. Eu vou morrer, mas eu não quero passar frio no inverno. E também me traz os livros. Eu estou aqui, eu não estou podendo ler, não estou podendo estudar. Principalmente os pergaminhos, que são as escrituras sagradas. Eu preciso ler a palavra de Deus. E aí, irmãos, vejam a importância da palavra de Deus. Paulo podia dizer: bom, eu vou morrer, meu ministério acabou, eu não preciso mais estudar. Para que estudar? Para que ler as escrituras? Eu vou aqui ficar orando, não preciso mais. Não, ele precisa. Porque a palavra de Deus não é só para pregar aos outros, é o nosso alimento espiritual. Paulo estava orando, mas ele precisava meditar nas escrituras. E ele não tinha as escrituras para meditar, porque tinham ficado na casa de Carpo. E Paulo diz: ó, traz as escrituras. Eu preciso da palavra de Deus, para mim em primeiro lugar, depois para o povo. Se o meu ministério acabou, eu ainda não morri, e enquanto eu não morrer, eu preciso guardar a fé. E a fé é acrescida pela palavra de Deus. Eu tenho que me santificar até o último minuto da minha vida. Irmãos, que missão Paulo nos dá. O obreiro precisa estudar a palavra de Deus, estudar comentários bíblicos, estudar outras matérias, com o objetivo de melhor aplicar a palavra de Deus até o último momento da sua vida. Porque ele não faz isso só para pregar para os outros, mas para que, pregando aos outros, ele não venha a ser reprovado, como diz o próprio apóstolo Paulo. Ele estava resignado, mas cuidava da sua vida devocional, cuidava da sua vida espiritual. Não é porque ele sabia que ia morrer que ele abandonou tudo. Não, enquanto eu estou vivo, eu preciso da palavra de Deus. E no versículo 19, ele diz assim: saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Paulo manda saudações aos irmãos que ele sabia que nunca mais veria.
mas ele queria demonstrar o seu afeto, ele queria demonstrar a sua afeição, o seu reconhecimento àqueles que tanto lhe tinham feito bem. Priscila e Áquila tinham sido seus companheiros na viagem missionária, na segunda e terceira viagens missionárias. A família de Onesíforo tinha sido companheira de Paulo, cooperadora de Paulo na igreja de Éfeso, onde ele ficou mais tempo. Ele então faz saudações, ele então manda saudações. Ele não deixa de viver porque ele sabe que irá morrer. Ele tinha uma atitude de resignação. Mas a segunda atitude que Paulo tinha diante da morte era a atitude de esperança. Ao saber que ele iria morrer, ele não ficou desesperado com a espada que lhe cortaria a cabeça. Ele não ficou desesperado com o julgamento que lhe condenaria à morte. Ele não ficou desesperado com o carrasco. Ele não pediu clemência ao imperador. Não. Ele sabia que era a vontade de Deus a sua morte. Mas ele tinha uma esperança. E ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo continuava tendo a esperança do arrebatamento da igreja, da vinda de Jesus, mesmo sabendo que ele iria morrer. Ele tinha a esperança de ressuscitar primeiro no dia do arrebatamento, como ele ensina lá em 1 Tessalonicenses, que os que dormirem em Cristo, não é? Vamos ler aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele mantinha a sua esperança. Ele se lembrava certamente das palavras que o Senhor Jesus proferiu a Marta, lá em Betânia. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O crente não precisa ter medo da morte, porque a morte não impedirá de participar do arrebatamento da igreja, de se encontrar com o Senhor nos ares, de receber o galardão no tribunal de Cristo, de cear com o Senhor nas bodas do Cordeiro e de entrar nas mansões celestiais e se assentar no trono do Filho de Deus. A morte é apenas uma passagem para a dimensão eterna. E Paulo dizia: olha, eu combati o meu combate, acabei a carreira, guardei a fé, mas está me esperando a coroa da justiça que eu vou receber no tribunal de Cristo. E não só eu, mas todos que amarem a vinda de Jesus. E o que é amar a vinda de Jesus? É um indício de que você está em comunhão com Deus. William Hendrickson, nós colocamos aí em nosso esboço, ele fala sobre o significado de amar a vinda de Jesus. Vamos ver aqui o texto que nós copiamos aqui em nosso esboço de William Hendrickson. Ele diz assim: de todos os indícios de que alguém ama o Senhor, um dos melhores é este fervoroso anelo que ele regresse, porque tal pessoa está pensando não só em si e em sua glória pessoal, mas também em seu Senhor e na vindicação pública dele. A coroa aguarda tais pessoas. Quando eu desejo a volta de Jesus, eu estou mostrando que eu não quero e eu não penso em mim mesmo, mas eu penso em fazer a vontade de Deus. Eu estou dizendo que eu cumpro os mandamentos do Senhor.
eu estou dando uma declaração de que sou uma pessoa em comunhão com Deus, uma pessoa em santidade, alguém que está com as lâmpadas cheias de azeite, aguardando o esposo. Certa feita, numa igreja local aqui em São Paulo, ficamos a saber que uma pessoa, quando havia um momento de glória de Deus num culto, um irmão daquela atmosfera espiritual, ele disse: Senhor, volta agora. E esta irmã deu-lhe uma cotovelada e em voz alta disse: vira essa boca para lá, Jesus não pode voltar agora. Era alguém que não amava a vinda de Jesus. E por que não amava? Ou porque estava apegado às coisas terrenas, ou porque não estava em comunhão com Deus. Você ama a vinda de Jesus? Quem ama a vinda de Jesus não tem medo da morte. Tem esta atitude de esperança. Está aguardando a coroa da justiça no tribunal de Cristo. Está aguardando o dia do arrebatamento da igreja, quando ressuscitará. E Paulo tinha uma outra coisa importante que o fazia ter esperança. É que ele já havia sido arrebatado ao terceiro céu, ao paraíso, para onde ele iria aguardar o dia do arrebatamento da igreja, e onde ele está agora aguardando o arrebatamento da igreja. E ele já tinha visto em arrebatamento esse terceiro céu. E tinha visto que é um lugar glorioso, um lugar de descanso das nossas obras. Porque o paraíso, irmãos, é um lugar onde nós vamos descansar das nossas obras. Está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem te ouve diga: vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Esse é o sentimento de quem está lá no paraíso. Ele ora com o Espírito Santo. Quem está aqui na terra e ama a vida de Jesus, faz a oração com o Espírito Santo. Vem. Está em comunhão com o Espírito Santo. Quem está em comunhão com Deus, quem está em comunhão com o Espírito Santo, deseja a vida do Senhor. E se Jesus não voltar e o levar, ele, nesta atitude de esperança, sabe que lá no paraíso ele descansará das suas obras. Não precisará mais fazer a obra de Deus. É o que está lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. É por isso que Paulo tinha consciência e que estava esperando a ele a coroa da justiça, pelas obras que ele fez. E ele agora fora chamado ao Senhor para descansar dos trabalhos. Vejam bem, irmãos, no paraíso as pessoas descansam dos trabalhos, ou seja, não tem mais que fazer a obra de Deus aqui, porque o seu ministério já se completou, sua carreira acabou. Mas ela não está dormindo lá, não existe o sono da alma, não. Ela está ali glorificando a Deus, ela está ali esperando o arrebatamento da igreja, desfrutando de coisas que Paulo diz que são inefáveis, são impossíveis de se descrever e se dizer em palavras humanas, aguardando o arrebatamento da igreja, em plena consciência, mas sem ter que realizar a sua obra, porque a sua carreira, o seu ministério terreno já se encerrou. E a terceira atitude do apóstolo Paulo é a atitude de consciência. É a atitude de consciência. Ele sabia que ele estava nesta terra para fazer a vontade de Deus e que o seu tempo havia se cumprido, porque ele nada mais tinha que fazer. Era a mesma consciência que teve Jesus, a mesma consciência que tem o apóstolo Paulo. Ele havia acabado a carreira, e ele havia guardado a fé, e ele havia combatido o bom combate. Neste mundo, nós estamos em primeiro lugar,
numa luta. O que é a vida terrena do salvo? É uma luta contra as hostes espirituais da maldade. É um combate diário. E para isso nós temos que nos revestir da armadura de Deus. O que é a nossa vida na terra? É uma carreira. E carreira não no sentido de ter posições dentro da igreja, não. Carreira é uma corrida. Nós estamos correndo com paciência a carreira que nos está proposta. Nós estamos indo para o céu. E nesta carreira, nós temos que suportar a afronta pelo gozo que está proposto. Temos que desprezar a afronta. Temos que ser pacientes, amorosos. Temos que fazer a vontade de Deus, cumprir o nosso ministério. E guardar a fé. Manter uma vida de santidade. Viver separado do pecado. E crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Por isso que quando vem a morte, nós temos consciência do que é a vida, nós não tememos a morte. O que é a morte? É o fim da nossa jornada nesta terra. É o fim da nossa peregrinação. É quando nós concluímos a vontade de Deus. Fazemos tudo aquilo que Ele nos mandou fazer. Quando nós terminamos de vencer as hostes espirituais da maldade. E quando nós nos mantemos em comunhão com Deus. Há um momento em que, por termos sido fiéis, em que, por termos lutado contra o mal, cumprido o ministério e nos mantido em santidade, o Senhor nos recolhe. E este é o comportamento que Paulo tinha. Paulo, ele mostra um abalo emocional. Lógico. Sabia que estava próximo à morte. E a morte é uma experiência que ele nunca tinha tido. Tinha sido levado a julgamento e ninguém o ajudou. Só o Senhor. Paulo também estava sabendo da proximidade e queria a companhia de Timóteo. Mas todo este abalo emocional não representou o abalo na fé. O sentimento de solidão, o sentimento de ingratidão por parte de Demas, que o havia abandonado, por parte de Alexandre Latueiro, que muito provavelmente o denunciou e motivou a sua prisão. E Paulo diz: olha, o Senhor tome conta desta causa, eu estou sendo injustiçado. Alexandre Latueiro, aquele herege, agora me denunciou, fez uma acusação política contra mim. Mas eu deixo tudo nas mãos de Deus. Não sou eu que vou fazer justiça com as próprias mãos. Não sou eu que vou me vingar. Não sou eu que vou pedir vingança. Porque eu guardei a fé, eu acabei a carreira. Que o Senhor, diz ele com relação a Alexandre Latueiro, que o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ao contrário dos dias de hoje, em que nós queremos que o Senhor vingue, que nós vejamos o fim daquelas pessoas, como um cântico que tem por aí, que as pessoas sirvam de plateia para nos ver no palco. Não é isso que Paulo diz, não. Paulo não quer que Alexandre fique na plateia e ele fique no palco. Não, ao contrário. Alexandre vai até comemorar, porque Paulo será morto. Mas Paulo não se importa com isso. Ele sabe que está sendo morto não por causa de Alexandre, mas porque o Senhor Jesus disse: acabou a sua carreira, Paulo. Acabou o seu combate. Agora eu quero te trazer para o paraíso. Era Jesus quem queria que Paulo fosse para o paraíso. E Alexandre foi apenas um instrumento, a desculpa. Mas Paulo era confiante e sabia que aqueles males praticados por Alexandre, a seu tempo e da maneira devida, seriam tratados pelo Senhor Jesus. Todas as circunstâncias adversas não retiravam de Paulo a resignação, não retiravam de Paulo a esperança
e não retiravam de Paulo a consciência. Ele não temia a morte, porque ele entendia o significado da vida. E o significado da vida era fazer a vontade de Deus e cumprir o ministério. E Paulo, mostrando toda a sua serenidade, toda a sua lucidez, ele termina esta última carta com um desejo, não só a Timóteo, mas a todos nós. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. Era assim que Paulo estava, em plena comunhão com Deus. Jesus estava com o espírito de Paulo. Havia uma unidade, havia uma comunhão, e por isso Paulo podia enfrentar a morte. E podia ensinar a cada um de nós a como enfrentar a morte. Que o Senhor Jesus esteja com o meu e com o seu espírito. E se ele demorar a voltar, passará conosco pelo rio da vida e entraremos no paraíso. Amém.